Desde a sua estreia, Solo Leveling tem sido um fenômeno. Mas será que ele merece todo esse hype? Vamos descobrir comigo. Vamos analisar e ver se realmente Solo Leveling é o melhor anime de 2025. Fala, meus queridos, estamos aqui mais um dia. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje vamos falar bastante sobre Solo Leveling, tá? Para ver se Solo Leveling, você vai debater junto comigo para ver se Solo Leveling é o melhor anime de 2025, até o momento, certo? Conto com a sua compreensão, com o seu apoio. Se quiser se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, já vai ajudar demais, tá? Então vamos sem muita enrolação, já vamos pro vídeo. Tudo se inicia há cerca de 10 anos, antes dos eventos principais da história. Portais misteriosos começaram a aparecer pelo mundo. Esses portais, conhecidos como Dungeons, são fendas que ligam nosso mundo para outras dimensões de monstros. Quando o portal se abre, ele precisa ser fechado em até 7 dias, ou ele se torna instável e os monstros que estão dentro da Dungeons conseguem escapar dele. Para combater essas ameaças, começaram a aparecer caçadores, pessoas poderosas que eram capazes de entrar nessas dungeons e poder combater essa grande ameaça que estava no mundo naquele momento. Com isso, se iniciou a grande era dos caçadores. Para combater essa ameaça, começaram a aparecer caçadores, pessoas com poderes que conseguiam entrar nessas dungeons e conseguiam fechar, matando o boss. As dungeons só se fecham quando o boss é eliminado. Então começou a aparecer pessoas com poderes que poderiam entrar nessas dungeons e começaram a caçar os monstros. Antes que passasse os seus 7 dias e a dungeon ficasse estável e fosse libertada os monstros que estavam dentro delas. Os caçadores eram denominados pro rank de E a S. Todos eram classificados quando tinham 18 anos. E depois de quando você era classificado, não tem como você alterar seu rank. Se você fosse classificado como rank E, você vai ser rank E até o final da sua vida. Se você fosse classificado como rank S, você vai ter o rank S. Não importa quanto você treine, não importa tudo que você faça. Você vai ser o mesmo rank até o final da sua vida. Daí conhecemos nosso querido protagonista, nosso Son Ji-Woo, o mais fraco entre os caçadores. Son Ji-Woo, ele é o caçador de rank E, certo? Ele é conhecido como o caçador mais fraco de todo mundo, mas ele continua indo para dungeon, se arriscando por causa da mãe dele, que precisa de tratamento, e da sua irmã, que é altamente dependente dele, que é estudante. Então com isso ele continua se arriscando, continua indo para dungeon. É mostrado no anime que tipo, ele realmente continua se esforçando. Toda vez que ele vai para as dungeons, ele se machuca muito, ele não consegue matar nenhum simples goblin. Então ele é literalmente o mais fraco entre os caçadores. Mesmo assim, ele nunca desiste, ele continua praticando, ele continua se arriscando por causa da sua mãe e da sua irmã. Mas tudo muda quando ele entra numa dungeon dupla, um tipo de portal que é conectado uma área a outra, que eles são literalmente massacrados. Son Ji-Woo, ele literalmente pega o protagonista nessa cena do anime e ele consegue, através da sua inteligência, consegue salvar algumas pessoas. Mas grande parte da sua equipe, do grupo, é massacrado. Todos, no final, ele termina se sacrificando para que todos os outros consigam fugir. Alguns até viram as costas para ele. E ele entra em desespero, mas no final de tudo, vem a grande surpresa. É quando ele conhece o sistema. Esse é o grande ponto de virada da história. É quando literalmente a história do Solo Leveling começa. É quando ele começa a ter interação junto com o sistema, que ele tem que fazer atividades diárias, como correr, fazer flexão, fazer agachamentos, certo? E ele precisa fazer todas essas atividades diárias. E quando ele não faz, ele é punido. Ele vai para uma área específica, tem que ficar lá 3 ou 4 horas, se eu não me engano. E ele precisa sobreviver durante esse período. Então ele tem que fazer essas atividades diárias. E conforme ele vai fazendo essas atividades, ele vai ficando mais forte, mais rápido, mais resistente. Até mesmo quando ele sai da dungeon, que ele fica no hospital, é possível todos ao redor ver quanto ele evoluiu. Ele vai ficando mais forte, mais rápido. Com isso ele vai evoluindo e ganhando mais força. Também não podemos esquecer das sombras de Son Ji-Woo, certo? O poder monarca dele, de poder invocar as sombras, um poder marcante, que ele consegue invocar um exército de sombras. Assim que ele consegue matar um inimigo, no caso um monstro, ele consegue extrair a alma dele e invocar para o seu exército, que é um poder extremamente roubado e extraordinário, que surpreende o telespectador, os fãs, por esse poder, por ser um poder bem diferente, mas também tão roubado. E também ele também tem suas principais sombras, que eu vou dizer aqui agora. Tem Ignis, o ex-cavaleiro, que ele pega na primeira temporada, a sombra do final da primeira temporada. Depois vem Tanque, Iron, Tusk e Kaizel, que é o dragão. Então, no caso, essas são as principais. E Beru, pelo amor de Deus, não podemos esquecer de Beru, que foi a última sombra agora no final da segunda temporada.
Então são as principais sombras de Song Ji-Woo que ele usa, certo? E que faz parte do grande exército dele de sombras, e que literalmente tem uma grande patente de poder. São sombras extremamente extraordinárias e um poder extremamente roubado. É um dos poderes mais roubados dos animes. Concorda comigo? Eu acho, considero literalmente um dos poderes mais roubados que existe dos animes. É isso aí. E não podemos esquecer que é um manhwa coreano, um mangá coreano. Antes mesmo de virar anime, ele foi um grande sucesso. O mangá coreano, né, o manhwa, ele foi um grande sucesso através do mundo. E antes mesmo de virar anime, ele arrastou uma legião de fãs que são literalmente apaixonados pelo manhwa. Então, antes mesmo de virar anime, já tinha uma diversos fãs. E com o anime, só aumentou ainda mais o hype para quem não conhecia. Então, por que todos estão cogitando Solo Leveling como o melhor anime de 2025 até o momento? A animação do Solo Leveling foi extremamente um espetáculo de tirar o fôlego todas as cenas de ações. Foram alteradas algumas cenas, até na própria cena da luta de Song Ji-Woo contra Beru. O diretor afirmou que ele mudou algumas cenas do mangá coreano, do manhwa, de forma para dar mais intensificação ao anime. Então foram cenas maravilhosas de tirar o fôlego, todos os efeitos sonoros, os efeitos da luta, as luzes, o combate, não só a luta contra Beru, contra outros, através da história, todas as lutas de Song Ji-Woo, que ele foi passando contra todos os chefes, quando ele foi subindo no castelo demoníaco, e várias outras lutas dele quando ele foi enfrentando dentro das dungeons. Os efeitos visuais estavam maravilhosos e passa aquela emoção para o espectador, aquela emoção daquela áurea de um bom protagonista, que é Song Ji-Woo. Não podemos esquecer também a trilha sonora maravilhosa, faz você ficar impactado com as cenas. Além das cenas muito bonitas, né, você fica meio que centralizado, você fica concentrado junto com o som. A música faz toda aquela ambientação, faz você se concentrar nas lutas, faz virar toda aquela cena como se fosse uma cena tipo chocante, que você literalmente não consegue tirar os olhos da tela. Então, nesse quesito, Solo Leveling é literalmente um 10. O melhor anime na parte de visual, efeitos sonoros. Então, nessa parte de 2005, realmente é o melhor, na minha humilde opinião, né? E também tem toda a parte do protagonista, Song Ji-Woo. Literalmente, o personagem que era considerado sim o personagem mais fraco, né? O caçador mais fraco, Rank E. E que foi, depois da dungeon dupla, ele literalmente evoluiu de forma descomunal. Ele podia subir de nível. Conforme ele lutava, quanto mais ele lutava, mais ele evoluía. E você vê o crescimento, você vê aquele hype. Ele era um garotinho perdido, que literalmente não conseguia enfrentar um golpe. E depois ele foi evoluindo a se tornar o que ele se tornou no final da segunda temporada, depois da luta contra Beru. Que literalmente, hoje em dia, ele é considerado um caçador rank S nível nacional. Pela forma da sua evolução, você vê o quanto ele é literalmente o protagonista com uma áurea poderosa, uma áurea que tipo, você não vê em qualquer anime. Então, literalmente, ele é um dos protagonistas mais casca grossa que eu já vi, que é um dos que mais você olha e você sente a aura dele. Você, meu irmão, ele chegou, corre. É literalmente isso. Então é por isso que eu digo que literalmente é um anime extraordinário. Também tem os outros destaques, né? Não podemos falar dos outros caçadores Rank S da Coreia do Sul, os caçadores Rank S do Japão, os amigos dele, as pessoas que eram próximas a ele, a irmã dele, a mãe dele. Então, tipo, vem todo o enredo. Ele é o principal, ele tem todo o destaque, mas também não podemos esquecer dos outros personagens também, que estão, tipo, dá um pouco de foco neles também, conta um pouco da história, não é uma coisa mais focada, centralizada nos outros personagens, né? Mas já diz o nome, Solo Leveling. Então, tipo, é muito sobre o protagonista, mas também dá abertura pros outros personagens, para explicar um pouco sobre a história e para dar esse enredo a toda a história. Muito falou que Solo Leveling é um anime muito rushado. É literalmente um anime que, tipo, as coisas acontecem muito rápido, comparado a outros animes que tem um ritmo um pouco mais lento, mais explicativo, dizem assim, uma enrolação. Não, ele é direto ao ponto. Você percebe quando você assiste os episódios, você fica, pô, o episódio passou muito rápido, porque você sente isso, é um ritmo acelerado. Tem gente que não gosta, já eu, assim, é o meu termo. Às vezes eu acho que é acelerado demais, poderia ser um pouco mais lento, mas também não tem enrolação, é literalmente, é história pura, sem muita enrolação, é cacete. Você vê o contexto da história, você vê ele evoluindo, você pensa, não, próximo capítulo vai ser mais calmo, tudinho. Você até nos capítulos mais calmos
você vê aquela coisa mais rushada, aquela coisa, tipo, você já vai ligando uma história, um trecho da história junto com a outra, ele já vai progredindo. Então, tipo, é um pouco rushado sim, na minha humilde opinião. Mas, pra quem gosta, é maravilhoso. Eu, na minha opinião, poderia ser só um pouco menos rushado. Mas, não deixa de ser um anime muito bom só por causa disso. Também Solo Leveling, nas plataformas de streaming como Crunchyroll e várias outras plataformas, foi recorde. Aqui no Brasil mesmo, foi recorde do anime 2025. Foi um anime que literalmente furou a bolha. Muitas pessoas que tipo não gostam tanto de anime começaram a comentar sobre, começaram a assistir e falar sobre. Vi pessoas no Instagram, vi pessoas que não gostam tanto, não falam muito sobre anime, falando sobre Solo Leveling. Então literalmente, que nem eu disse anteriormente, furou a bolha. Solo Leveling foi um anime que literalmente você vê que teve uma história, um protagonista, alguém que literalmente furou todo o conceito de anime básico. Muitas pessoas não gostam de anime porque tem várias ideologias, diz que não gosta, etc. Mas ele literalmente furou essa bolha. E hoje em dia, todo só se fala que Solo Leveling é o melhor anime de 2025 e que dá pra bater de frente com grandes nomes como One Piece, Hunter vs Hunter, Dragon Ball. Então, tipo, foi um anime que literalmente, mesmo depois de ter finalizado a segunda temporada, tá um hype absurdo e muita gente já espera a terceira temporada ansiosamente. Fora também que Solo Leveling recebeu 13 indicações pela Crunchyroll, pelo Animes Awards de 2025. Então só isso por si já se diz, né? Que é um anime literalmente que furou a bolha e que realmente merece todo esse hype que tá se tendo. Alguns fãs comentam sobre a história, que nem eu falei pra vocês, de ser rushado, etc. Tem alguns que literalmente, a grande maioria é apaixonada pelo anime. Mas já tem outros que diz que não gostam de um protagonista tão superestimado, um protagonista tão forte assim, que fica tão forte, tão imbatível. Isso vai de fã para fã. Isso é uma opinião muito pessoal. Mas fica aberto. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que o anime com um protagonista tão forte assim vale a pena ou não? Você prefere um crescimento mais lento? Se você quer tipo Naruto, que demora bastante, até Naruto virar Hokage, foi todo aquele processo, não foi esse hype tanto, ele apanhou muito para conseguir chegar onde ele chegou. Não que o Sojiro não tenha sofrido tanto, mas a linha de crescimento dele é muito maior. Com isso a gente vê com todos esses dados que eu trouxe para vocês, fica na sua perspectiva. Você acha que Solo Leveling realmente é o melhor anime de 2025? Deixa a resposta aí para mim no comentário, para gente poder ter essa interação. Na minha cabeça, na minha humilde opinião, sim. Solo Leveling é o melhor anime de 2025 até o momento. Vamos ver todos os animes que estão por vir. Vamos ver tudo que o ano está apenas começando, né? Estamos no mês de abril. Então vamos ver tudo que tem por vir nesse ano. Mas tem tudo para ser o anime do ano, Solo Leveling. Ok? A segunda temporada. Deixe sua opinião. Diga aí tudo direitinho para ver se vamos debater, vamos falar sobre isso, para ver se literalmente ele merece todo esse hype. E aí, meus queridos, se você gostou do vídeo, não se esqueça de... Tô aqui falando mais uma vez, né? Mas não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, certo? Estou apenas iniciando com esse lindo projeto, né, do canal aqui no YouTube, falando sobre animes, etc. Também vai ter react, vai ter outros vídeos. E conforme eu for gravando mais, vou pegando mais a prática, mas espero literalmente de coração que vocês tenham gostado, certo? Pode dar o feedback de vocês, um feedback construtivo, com certeza vai me ajudar bastante. Então, fique com Deus, muito obrigado, meus queridos. Domingo a gente se encontra com o episódio de One Piece, tá? Vamos embora!